Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui quem fala é o irmão Rosiel. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Cordeiro de São João dos Patos, Maranhão. Vivemos dias difíceis por conta desta pandemia do novo coronavírus. E como nós não sabemos ainda quando retornaremos às nossas atividades normais da nossa EBD, a irmã Selma teve a ideia, e considero uma ideia muito interessante, de postarmos as nossas aulas de forma telepresencial, através da internet. Os irmãos sabem que nós estamos estudando a revista Compromisso e nós estamos vendo exatamente os profetas menores. Nós, nessa revista, vamos ver os profetas, já vimos Miqueia, e agora nós vamos começar a ver profeta Naum, depois Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A última lição que nós estudamos foi a lição número 3, do mês de março. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o juízo divino contra a nação perversa. Se você tem a sua revista, abra sua revista, pegue sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a nossa lição. Os objetivos dessa lição é saber conhecer a situação histórica da nação de Israel na época do profeta Naum, saber compreender que a soberania do Senhor se estende sobre todo o universo, saber compreender que a punição e o juízo virão sobre todos aqueles que insistem em desconsiderar a palavra de Deus e transgredir suas leis, e, em último lugar, fazer reconhecer a soberania de Deus em sua vida. O texto áureo da nossa lição está no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz: O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Portanto, meus amados irmãos, o título da lição é o juízo divino contra a nação perversa. Ao encarar e refletir acerca da maldade e da injustiça ao nosso redor, podemos nos perguntar: onde está Deus? Por que ele não faz nada? Quando Deus agirá em favor do seu povo? Especialmente quando somos vítimas da maldade e da injustiça por parte daqueles que são mais fortes e poderosos que nós nos sentimos impotentes e percebemos bem de perto a impunidade. Estas mesmas perguntas foram feitas várias vezes e por várias pessoas ao longo do tempo. A maioria das profecias do Antigo Testamento foi pronunciada num contexto de injustiça e opressão por parte de nações poderosas e aparentemente invencíveis. Várias mensagens proféticas são respostas do Senhor às inquietações do seu povo diante da violência e da opressão sofrida. Nós vamos ver agora o primeiro ponto da nossa lição, que é a situação, que é conhecendo a situação histórica da nação de Israel. Após a morte do rei Ezequias,
o estado espiritual e moral de Judá declinou consideravelmente. Manassés, o rei Manassés, que substituiu Ezequias, reedificou os altares de Baal que seu pai havia destruído. Manassés levantou os postes ídolos que o seu pai havia derrubado, e Manassés profanou o templo e adorou deuses estrangeiros, chegando a oferecer seus filhos em ritos pagãos, conforme nos relata 2 Crônicas, capítulo 33, versos de 1 a 11. O substituto de Manassés, o rei Amon, seguiu a mesma apostasia e idolatria do seu pai Manassés. O rei Amon foi assassinado. Então, com o seu assassinato, Josias, seu filho, substituiu ao trono com apenas 8 anos de idade. Josias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, livrando o país do juízo divino. Nessa época, a Assíria já havia destruído a cidade de Samaria, levando os israelitas do norte como cativos para a Mesopotâmia. A Síria constituía uma constante ameaça para Judá. Em 701 a.C., Senaqueribe tentou capturar a cidade de Jerusalém. Na ocasião, os assírios proferiram blasfêmias contra o Senhor. Porém, diante da humilhação de Ezequias, Judá foi poupada da destruição mediante a intervenção divina. Tudo isso conforme nos relata 2 Crônicas, capítulo 32, versos de 1 a 23. Os assírios ficaram famosos pela brutalidade e crueldade que dispensavam os seus adversários. Suas guerras eram conduzidas com extrema violência. Os líderes das nações conquistadas eram torturados e mutilados antes de serem executados. Assurbanipal foi o último grande rei assírio. Depois dele, o Império Assírio conheceu o seu declínio, culminando com a queda de sua capital, Nínive, em 612 a.C. Resumindo essa parte toda, essa parte histórica, na era assíria, nós temos os reis Manassés, que promoveu a idolatria. Amon seguiu a mesma apostasia e idolatria de seu pai. E Josias, o filho de Amon, substituiu seu pai, o rei Amon, que foi assassinado. Ele subiu ao trono com apenas 8 anos de idade e o rei Josias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, livrando o país do juízo divino. Vamos ver agora a segunda parte da nossa lição, que é conhecendo o profeta e a sua mensagem. O nome hebraico do profeta Naum significa consolo ou conforto. Naum era natural de Elcós, provavelmente uma vila de Judá, situada na metade do caminho entre Jerusalém e Gaza, próximo a Bet-Gabri. Os oráculos de Naum enfatizam o caráter universal do governo e da soberania de Deus. As profecias se dirigem especificamente contra a Síria, a potência dominante da época. Os assírios eram acusados de terem construído o seu império na base da opressão, na base da violência e do engano. Por esse motivo, o profeta Naum anuncia o juízo de Deus contra Nínive e seus habitantes. A mensagem central do livro é que, por ser santo, o Senhor não pode suportar o mal, seja ele de quem for.
Além disso, por ser um Deus soberano, o juízo do Senhor alcança qualquer nação que persista em transgredir suas leis e violar sua justiça. O principal objetivo da profecia foi consolar o povo de Deus com a certeza de que a tirania e a violência sob a qual vivia findaria em breve. O poderoso Império Assírio, aparentemente indestrutível, seria derrotado. O Senhor está no controle da história e, embora utilize as nações para os seus propósitos, também as abate quando excedem em sua própria arrogância, pecados e injustiça. O terceiro ponto da nossa lição é a santidade do Senhor em contraste com a maldade humana. Você abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Naum, no capítulo 1. E se você puder ler antes, Naum, capítulo 1, depois você dá uma pausa e a gente continua a nossa lição. Pois bem, o capítulo 1 é um hino que descreve inicialmente a santidade e a majestade do Senhor. Ao contrário do que se poderia pensar na época, o Senhor não é Deus somente de Israel. Seu poder e domínio são universais, estendendo-se a toda a criação, conforme os versículos 4 a 6. Por isso, a natureza santa de Deus não o permite suportar a injustiça, seja ela de quem for, conforme os versículos 1 a 6. Embora o Senhor seja misericordioso e perdoador, mas é também justo e, por isso, jamais inocenta o culpado, conforme o versículo 3, que inclusive foi o nosso versículo-chave, que nós já lemos inicialmente. Por essa razão, Deus trará a vingança contra todos aqueles que se colocam contra a sua vontade, conforme o versículo 2. A cidade de Nínive, capital do Império Assírio, é denunciada por sua perversidade, conforme os versículos 11 a 14. Sua autoconfiança e a numerosidade de seu exército não a poderão livrar da destruição que se lhe abaterá em breve, conforme o versículo 12. A cidade é acusada de idolatria, conforme o versículo 14. A cidade é acusada de conceber e abrigar o homem vil, que maquina o mal contra o Senhor, conforme os versículos 11 e os versículos 15. Provavelmente uma referência a Assurbanipal, um dos mais cruéis reis assírios. Por isso, a Assíria seria exterminada da face da terra para sempre, conforme os versículos 14 e 15. Com o anúncio da destruição de Nínive e o fim do Império Assírio, a profecia anuncia também o fim da opressão para Judá, conforme o versículo 13. O Senhor terá misericórdia de seu povo e o libertará. As correntes serão quebradas e o jugo que pesa sobre a nação será destruído. Virá um mensageiro que anunciará as boas novas, do grego evangelion, de consolo e paz ao povo, conforme o versículo 15. Portanto, fica a lição aqui de que a soberania do Senhor se estende sobre todo o universo. Ele tanto recompensa quanto pune qualquer povo ou nação pela sua atitude diante da sua vontade. Certamente virão a punição e o juízo sobre todos aqueles que insistem em desconsiderar sua palavra e transgredir suas leis. Alertas. Ficam aqui alguns alertas sobre a santidade do Senhor em contraste com a maldade humana.
A soberania do Senhor se estende sobre todo o universo. Ele tanto recompensa quanto pune qualquer povo ou nação pela sua atitude diante de sua vontade. Segundo, a punição e o juízo virão sobre todos aqueles que insistem em desconsiderar a palavra de Deus e transgredir suas leis. E o nosso quarto ponto é o juízo divino contra a nação ímpia. A base dele está no capítulo 2 do livro de Naum. Acompanhe a sua Bíblia, versículo a versículo. Portanto, o título é O Juízo Divino contra a Nação Ímpia. Em seguida, o profeta passa a descrever no capítulo 2, profeticamente, a destruição da grande cidade de Nínive. A profecia anuncia que Nínive será atacada, invadida, saqueada e destruída. A cidade será inundada pelo rio, versículo 6. Os palácios da cidade de Nínive serão destruídos, conforme o versículo 6 também. Do mesmo modo como os assírios invadiram e saquearam o povo de Deus, versículo 2, assim também serão invadidos e saqueados de seus bens mais preciosos, conforme o versículo 9. A nação invasora nunca mais invadirá outras nações, conforme o versículo 13. No fim, haverá somente vacuidade, desolação e ruína, conforme o versículo 10. A profecia se cumpriu de maneira exata. No ano 612 a.C., Nínive foi invadida e destruída pelas forças militares babilônicas. Conforme os registros históricos, quando o último rei assírio percebeu que a cidade seria tomada, ele trancou-se com seus objetos valiosos e suas esposas dentro de uma sala do trono e ateou fogo em tudo. Portanto, a palavra do Senhor se cumprirá fiel e completamente. Tanto as promessas de bênçãos quanto o anúncio de juízo virão sobre os seus destinatários no tempo certo. Não há quem possa se livrar do justo juízo de Deus. Por mais arrogante e poderoso que um povo seja, está sob o domínio do Senhor e no tempo certo será cobrado por suas maldades. E ficam aí alguns alertas. Primeiro é que a palavra do Senhor se cumprirá fiel e completamente. Tanto as promessas de bênçãos quanto o anúncio de juízo virão sobre os seus destinatários no tempo certo. Segundo alerta, por mais arrogante e poderoso que um povo seja, está sob o domínio do Senhor e no tempo certo será cobrado por suas maldades. Vamos ver agora o nosso sexto ponto, que é o motivo do juízo divino contra a nação ímpia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3. Então, neste capítulo 3, o Senhor anuncia as razões de impor tão severo castigo sobre Nínive e o império que ela representa. Nínive era conhecida como uma cidade sanguinária. Veja o versículo 1. Sua grandeza havia sido conseguida mediante a violência, o roubo e a enganação, conforme relata ainda o versículo 1. Sua grandeza, além disso, a cidade de Nínive, apesar de grande, é acusada de contaminar outras nações com idolatria e feitiçarias, conforme nos relata o versículo 4. Diante do Senhor,
Nínive se apresenta como uma bela e encantadora meretriz que seduz e encaminha os povos aos seus próprios pecados, conforme os versículos 4 a 6. Porém, o grande problema dessa nação ímpia é que não há remédio para sua ferida e sua chaga é incurável, conforme nos relata o versículo 19. Não há nenhuma disposição à humilhação e ao arrependimento de sua parte diante do Senhor. Por tudo isso, o juízo divino viria contra Nínive, na visão, na forma de invasão e destruição, conforme os versículos 2 e 3. Os seus soldados cairiam diante da espada do inimigo e sua população seria totalmente exterminada, conforme versículos 3 e 4. Todas as suas fortalezas sucumbiram diante do adversário, conforme os versículos 11 e 12. E suas portas seriam arrombadas e queimadas, conforme o versículo 13. Por causa de seus pecados e de sua prostituição, o Senhor a envergonharia diante de todas as nações, conforme os versículos 5 e 6. Seu fim seria tão completo que nunca mais se levantaria como nação, conforme os versículos 15 e 17. Ninguém a ajudaria, conforme o versículo 7. E todos que vissem o seu fim se alegrariam da sua derrota, conforme o versículo 19. Conclusão. O domínio e a soberania do Senhor se estendem a todos os povos e nações do mundo. Isso significa que, no tempo certo, o Senhor pedirá contas de todas as nações, boas e más, que tanto os indivíduos quanto as nações praticaram. Toda ação justa e bondosa será recompensada. Por outro lado, toda maldade, opressão e violência praticada tanto por pessoas quanto por grupo de pessoas receberão o justo castigo. Seja um homem, uma mulher ou um império poderoso, quer sejamos ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos, poderosos ou humildes, jamais ficaremos impunes por nossos pecados e maldades. Porém, devemos lembrar que sempre há lugar para o arrependimento e a aceitação da graça de Deus que se manifesta em Cristo. Em discussão, toda ação justa e bondosa será recompensada. Toda maldade, opressão e violência praticada, tanto por pessoas quanto por grupo de pessoas, receberão justo castigo. Seja um homem, uma mulher ou um império poderoso, quer sejamos ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos, poderosos ou humildes, jamais ficaremos impunes por nossos pecados e maldades. Sempre há lugar, portanto, para o arrependimento e a aceitação da graça de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. E eu queria concluir, meus amados irmãos, dizendo que tenhamos paciência, que possamos descansar no Senhor nesses tempos difíceis, sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele é soberano. Deus é soberano. E Deus é bom. Tudo isso, todo esse momento que nós estamos passando, vai passar. Que possamos, amados irmãos, crermos no Senhor, termos paciência, descansarmos no Senhor, entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.